Bom, pessoal, a gente viu aqui o que tem de principal em renda fixa, o que tem de principal em renda variável. Quando eu falei sobre Markowitz, eu disse que centenas, milhares de produtos financeiros otimizariam a nossa carteira, diminuiriam o nosso risco, seria mais adequado, né? Quanto mais pulverizado fosse. E aí vocês podem me perguntar, Carlos, mas e aí? Eu tenho R$1.000 para investir, como é que eu vou comprar centenas de papéis se um custa R$500, o outro custa 1.000, o outro custa 100? Pois bem, pensando por esse lado, alguns anos atrás, na verdade há muitos anos atrás, foram criados os fundos de investimento. O que é um fundo de investimento, pessoal? Ele é um condomínio de investidores. Basicamente é um conjunto de diversas pessoas, muitas vezes milhares de pessoas, que querem investir num tipo de ativo específico ou num tipo de estratégia específica, só que eles não têm tempo de gerenciar seus próprios recursos, ou eles não sabem direito como comprar quando vender o momento ideal, então eles delegam a gestão do seu patrimônio para um gestor de um fundo de investimento. Os fundos eles são divididos em diversas classes, tá? A CVM tem uma classificação dela, a Ambima tem uma outra classe. Depois a gente junta as duas, você tem uma tabela gigantesca de vários tipos de fundo que podem ter. Eu vou abordar aqui com vocês, basicamente, 4 fundos diferentes, 4 classes de fundos diferentes. A primeira delas é o fundo cambial. É um fundo que basicamente vai investir seus recursos em moeda estrangeira. Então, por exemplo, você tem lá o fundo X cambial de dólar. Então, esse fundo, você investindo dinheiro nele, ele vai comprar e vender dólar e tentar ganhar dinheiro dessa forma. O segundo tipo de fundo, um fundo de renda fixa. E ele pode ser um fundo de renda fixa pré-fixado, pós-fixado, pode ser um fundo de renda fixa que eles chamam de IMA, né, que é um índice, que é o fundo híbrido de inflação. Então lembra lá dos papéis de títulos públicos? Você tem o pré-fixado puro, o pós-fixado puro e os híbridos. O fundo também vai ter um híbrido, um pós-fixado, um pré-fixado, ou um fundo que mescla todas essas estratégias juntos, só com renda fixa, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade. Depois desses dois, a gente vai ter fundo de ações. O fundo de ações, como o nome diz, ele vai comprar e vender ações. E aí a gente vai ter várias estratégias. Você vai ter um fundo de ações dividendos, que compra empresas que pagam altos dividendos. Você vai ter um fundo de ações small caps. O que é um small cap? São as menores empresas da bolsa. Então ele é um fundo que investe nas empresas menores. Você vai ter um fundo de ação, enfim, com estratégias diferentes, com modelos de alocação diferentes dentro da classe de ações. Tá? Renda variável pura aí dentro desse fundo. E a gente vai ter o fundo de investimento multimercado. Como o próprio nome diz, ele é um fundo que vai operar ações, que vai operar renda fixa, que vai operar moeda estrangeira. Então ele é um fundo que ele vai ser mais diversificado em termos de estratégia. Então se o mercado de ação está ruim, está difícil, ele não está sabendo direito como ler o mercado, está inseguro, o gestor do fundo pode chegar e aplicar mais em renda fixa ou mais em câmbio. Ele pode direcionar os investimentos para o que ele considerar mais adequado para aquele momento. Essa é a grande vantagem dos fundos multimercados, eles são mais livres para fazer uma alocação mais adequada à necessidade do cliente. Em relação a fundos ainda, o que é relevante a gente falar aqui? Como eu disse, é um condomínio de investidores que decidem aplicar num fundo e assim eles têm acesso a uma variedade muito maior de ativos do que eles teriam investido individualmente com seus recursos pessoais. Os fundos, como eu disse, podem ser de várias classes diferentes. Eu não vou detalhar aqui, mas tem fundo de investimento no exterior, teria fundos de estratégia muito específica de ações ou multimercado. O ideal nos fundos, gente, é a gente, quando tem bem delimitado qual que é a nossa estratégia, o que a gente está buscando, que tipos de ativo a gente vai usar, a gente escolheu os fundos a partir daí. Qual a grande vantagem dos fundos? Você não vai ter que despender seu tempo para gerenciar os seus ativos. Se você escolher bons gestores, bons fundos, esse próprio gestor vai fazer uma gestão adequada dos seus ativos
de acordo com o perfil do fundo, então você vai saber o risco máximo que aquele fundo toma, o tipo de mercado que aquele fundo aplica. E desse jeito você vai garantir que você escolha o fundo ideal, no percentual ideal para a sua necessidade. Tá? Exatamente como os outros ativos, o fundo vai ter o fundo certo para a pessoa certa, porém com uma gestão profissional, em detrimento da nossa gestão pessoal, que muitas vezes não vai ser tão boa quanto o gestor que está ali, que é especialista, que vive e respira o mercado 24 horas.